Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre modelos atômicos, certo? Vamos dar um pouquinho de revisão do que nós estudamos aí para consolidar os nossos estudos, certo? Vamos falar um pouco mais sobre a questão do átomo, suas partículas, né? Tipos de átomos, tipo de fenômenos relacionados a átomo, né? E também reforçar um pouquinho do que aconteceu com os modelos atômicos, certo? Vocês sabem aí que muito antes de Cristo as pessoas já tentavam buscar, né, os filósofos tentavam buscar uma explicação do que era feito, do que era constituída a matéria. Isso aí pós, né, a era cristã, né, um período que surgiu a ciência aí no século 17, 18, né, vocês observaram que existiram vários cientistas que buscavam, né, a concepção da matéria, do como ela era feita, buscavam um modelo para explicar, né? Você sabe que o modelo ele não é uma cópia fiel da realidade, ele busca dar um esboço acerca de algo que tenda a se justificar na natureza, né? Então, as partículas dos átomos, né, ao longo foram tendo vários modelos que culminaram exatamente nisto, né? Vamos ver aí um pouquinho. Primeira questão aí, pessoal, olha só. A realização da experiência com descargas elétricas, descargas elétricas nós sabemos que são elétrons. Quem fez essa experiência? O Thomson, certo? Crookes também fez, Goldenstein, mas o Thomson foi o descobridor do elétron, né? Tubo de vidro fechado, contendo gás a baixa pressão, ou seja, como tinha vácuo, o vácuo ele tirou todo aquele ar de dentro. Então, o fato de ele ter tirado todo o ar ele exerce uma pressão sobre as coisas. Então, você tira o ar, o que acontece? Esse gás que ele colocou lá dentro, né, para jogar a eletricidade para meio que excitar esses elétrons do gás, né, estava a baixíssima pressão. Né? Produziu esses raios catódicos, que são os feixes que saem da parte onde a eletricidade está saindo, né, uma alta voltagem, para passar no anteparo. Então, ele se desviava para o lado positivo. Então, ele eram raios catódicos, foram assim chamados, né? Então, ele é constituído por um feixe de quem? Nêutrons. Né? Nêutrons foi o Chadwick. Ele descobriu depois com a questão da radioatividade que existiam também partículas que batiam lá no anteparo, não só prótons, mas existia outra partícula, e essa partícula não se desviava nem para a esquerda nem para a direita. Então, ela era ausente de carga. Ela não se atraía para a parte positiva e nem se atraía para a parte negativa. Ela passava direto e batia no anteparo. E aí, com os cálculos modernos que eles fizeram, descobriram que tinha um valor bem próximo a do próton. Né? E aí, como não tinha carga, né, ela foi chamada de nêutron. Qual seria a sua função, os nêutrons? Exatamente isso, ficar no meio de cargas positivas para evitar essa repulsão entre elas. Né? Tem duas cargas positivas aqui. Se elas se juntarem, a tendência delas é isso, se desviarem, né? Se repelirem, né? Ou ocorrer uma repulsão. Então, o nêutron ficava ali meio no meio, né? Evitando que acontecesse essa repulsão no núcleo do átomo. Né? Essa era a justificativa para os cientistas na época. Né? Então, os raios catódicos seriam, na verdade, quem? Os elétrons. Certo? Raios anódicos, né? São os prótons, né? Que foi o Goldenstein que fez uma experiência. Né? Essa experiência, para vocês verem, às vezes os cientistas fazem várias experiências e aí mais na frente alguém tem uma ideia, pô, isso aqui pode dar para fazer isso aqui, ó. Entendeu? Desde aquela época lá do Pasteur, né? Que o Pasteur queria explicar que não, a vida só surge a partir de outro ser vivo. Aí outros diziam, não, a vida surge a partir do nada. Você pega um pedaço de pano velho, suja com lama e joga migalha de pão, ali vai aparecer como mágica. Ratos e baratos, mas não é assim. Um ser vivo só dá origem a outro ser vivo, né? Que foi a biologia, certo? Então, aí teve outro cara que disse, esse negócio que ele fez, esse experimento, dá para fazer uma coisa bacana. Se eu pasteurizar minhas substâncias numa padaria, será que elas não vão durar mais? Então, aí ele, né, inventou a pasteurização. Então, voltando aqui, ó. O átomo, na visão de Thomson, é construído por quem? Nível e subnível de energia. Neste caso aí foi quem? Foi Bohr, né? Você sabe que no modelo de Rutherford, a física falhou. E aí foi necessária uma nova física chamada física quântica ou física mecânica quântica, que ela descreve os modelos, né, os movimentos dos átomos e suas estruturas. Então, a física clássica de Isaac Newton e toda a sua turma falha para explicar o microcosmo. Ela explica com perfeição, com maravilha. Né? O cara era fera, top, explicou tudo. Simplesmente o cara explicou tudo sobre a física. Né? Não foi só uma parte, explicou tudo. Movimento dos planetas, na Terra, dinâmica, força, certo? Contribuiu para o avanço científico. Né? Mas aí, na questão do microcosmo, falhou gravemente. Foi necessária uma nova física chamada física quântica.
né? Cargas positiva e negativa, ó, Thomson tinha isso. Núcleo eletrosfera, Rutherford, né? Um núcleo bem pequenininho, os elétrons bem longe circulando, né? Grandes espaços vazios, Rutherford, orbitais, Bohr, né? Então seria qual letra? Isso, muito bem. O Thomson, como é que era a partícula que ele dizia? Era um imenso, né, bloco positivo, né, incrustados, né, dentro desse bloco, partículas negativas, né? O modelo que os analistas disseram que era o pudim de ameixa, o pudim de passas, né? As ameixas dentro desse pudim seriam os elétrons, certo? Aqui, ó, o modelo de Thomson propôs que o átomo seria formado por uma esfera de carga, ó, contendo incrustado possuidor de carga, né? O modelo de Thomson propôs que o átomo seria formado por uma esfera de carga positiva, o grande corpo desse objeto seria positivo no modelo de Thomson. E dentro dessa esfera positiva estariam incrustados, né, os elétrons, né, possuidores de carga negativa. Então seria a alternativa D. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em uma lâmina de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam tranquilamente, porém pouquíssimas, né, algumas desviavam e poucas refletiam. Assinale a alternativa que é seguir que não reflete a conclusão de Rutherford. No átomo são esferas maciças e indestrutíveis? Não, neste caso ele já era, né, desde o modelo de Thomson, né, já era divisível, né? O átomo há grandes espaços vazios? Sim. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso? Sim. O núcleo do átomo tem carga positiva? Também. Elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva? Também. Modelo de planetário, modelo de Rutherford. Então, átomos são esferas maciças? Sim, não. Essa é a única concepção, né, dos filósofos e de Dalton, ó, filósofos e Dalton. Tinha essa concepção, que o átomo era indivisível. Certo? De Thomson para cá, todos são divisíveis. Em quem? Prótons, nêutrons, elétrons. E existe uma outras divisões, né, que mais lá na frente, quem vai estudar aí, quem se aventurar a estudar as exatas, né, vai estudar aí os quarks, tops, os leptons, né, que são partículas das partículas conhecidas até hoje. Né? Letra A. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar que o átomo é constituído de quem? Elétrons mergulhados na massa homogênea de carga positiva. Quem falou isso foi Thomson. Mas estrutura altamente compacta de prótons e elétrons, o núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron, na região central com carga negativa chamada núcleo, não, o núcleo é positiva. O núcleo é muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Essa é que é a mais correta, mas a maior contribuição dele foi isso. O núcleo muito pequenininho, muito diminuto, né, e cercado por elétrons. Né? Então, vamos lá. Átomo, já sabemos quem é o átomo, já sabemos que existem algumas partículas, vamos conhecer um pouquinho mais dessas partículas que foram descobertas ao longo dos séculos, né? Dos séculos passados, né? Então, o átomo, na verdade, hoje ele é uma partícula fundamental, que constitui a matéria, né? Isso aí já é consenso de todos, e as partículas são prótons no núcleo, carga positiva, por quê? Por desvia por negativo. Nêutrons também no núcleo, bem na parte central, certo? Você tem um DVD, a parte central, ali é o núcleo, certo? Não possui carga, mas possui massa igual a do próton. E os elétrons ao redor desse núcleo, né, de carga negativa, e massa 2.000 vezes mais leve do que o próton. Olha só, né, que estranha a natureza, né? A gente vê alguns filmes aí, né, da Marvel, né? E aí algumas coisas, né, não todas, né, estão baseadas aí a ficção, né, dos super-heróis, né, estão baseadas também na mecânica quântica. Certo? Então, o próton ele tem uma massa relativa que a gente fala assim de 1, né, a carga mais 1. Certo? O nêutron ele tem a massa também igual ao do próton, né, só que a carga dele ele não tem, ou seja, ele nem desvia para próton, nem desvia para elétron. Ele simplesmente não possui carga. E os elétrons, quase, né, eu dou uma arredondada aqui, quase 2.000 vezes, né, 1 sobre 1.836 mais leve do que o próprio nêutron, né, e a carga dele é negativa. Certo? Então, essas três partículas que compõem o átomo atualmente. Né? Principais características do átomo: prótons ficam no meio, nêutrons também, e os elétrons em suas órbitas. Certo? Elétrons em suas órbitas. Esta é a característica do átomo que nós temos
atualmente, né? Não nesta característica que a gente vê muito em desenho animado, muito em figuras, por exemplo, material radioativo tem essa estrutura, né, o logotipo do material radioativo, uma usina nuclear, mas esse átomo, ele não é o modelo atual. O modelo atual já é um modelo somente matemático, né? Não existe assim uma forma, uma esfera cheia de elétrons correndo ao redor, uma esfera com elétrons saltando ao redor, não existe. É um modelo matemático. Não há, porque o átomo ele é muito imprevisível, não dá para prever onde esse cidadão está. Né? Então, 5 prótons, né? O elemento químico é boro, né? Utilizado para fazer diversos materiais na parte eletrônica, certo? Chips. Né? Outro aqui, ó. Número de prótons, 4. Né? Berílio. Então, cada próton que eu tenho, cada quantidade de prótons, eu tenho um elemento químico diferente. Aí alguém poderia perguntar assim, uma pergunta bem interessante. Professor, se eu mudar esses prótons aqui, a substância vai se transformar em outra? Exatamente, rapaz. Exatamente, moça. Se você... Olha só como a ciência ela evolui numa forma da curiosidade. A ciência, a mola principal dela é a curiosidade. Você tem que ter vontade de conhecer. E não só conhecer também não é o importante. O importante é você criticar. E se eu fizer isso aqui? Se eu mudar isso para cá? Se eu pegar isso aqui e botar isso aqui? Era isso? Exatamente era isso. Era a paixão dos cientistas. Ter a necessidade de criticar. Se acontecer isso, se esses átomos forem esmagados, se esses átomos forem explodidos, se esses átomos forem modificados. Então, todas as perguntas são importantes para a ciência. A ciência ela se move através de questionamento. Então, se você tirar um próton daqui, a substância vai deixar de ser hélio e vai se transformar em outra, gás de hidrogênio. Da mesma forma que se por acaso, teoricamente, eu fosse colocando mais prótons aqui, quanto mais for colocando, mais ele seria se transformando em outras substâncias. Aí é o princípio lá da alquimia que a gente viu presencialmente, né? Que a alquimia que buscava o quê? Pegar qualquer metal e transformar em ouro. Não é possível, cientificamente se você conseguir mexer no núcleo do átomo, que não é uma coisa fácil. Aí ele vai transmutar, ou seja, ele vai se transformar de uma substância para outra. Então, teoricamente, é possível pegar, por exemplo, um ferro e transformar em ouro? Sim. Se você conseguir manipular esses prótons no núcleo, você consegue transformar a substância ferro em substância ouro. Embora seja uma tarefa muito difícil mexer no núcleo do átomo, certo? Né? Diferentes tipos de átomos, né? Diferente quantidade de prótons, certo? A gente tem que pôr isso na cabeça. É como a tabela periódica, é como se fosse um jogo assim de figurinhas, né? Cada número corresponde a uma figurinha diferente. Por exemplo, carros, motos. Então, 1 é uma moto, 2, 110 é outra moto. Então, cada númerozinho corresponde a uma moto. Então, cada número de prótons corresponde a um elemento químico, certo? Olha aí. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, que é representado pela letra Z. Então, quando você vê Z, você já sabe que é o número de prótons, de carga positiva. Olha só. Observe abaixo e compare o total de prótons de cada caso. Olha só aí, ó. Como os átomos são sistemas eletromagnéticos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, existe um átomo que ele é estável. Então, para que ele tenha essa estabilidade, ele seja considerado eletricamente neutro, a mesma quantidade de elétrons que ele tiver é a mesma quantidade de prótons. Então, se ele tiver 10 prótons, para ele ser considerado neutro, estável, ou seja, não sofrer mais modificações, então ele vai ter a mesma quantidade de prótons. Se ele tem 10 prótons, 10 nêutrons. 5 prótons, 5 nêutrons. 20 prótons, 20 nêutrons. 50 prótons, 50 nêutrons. Beleza? Então, um átomo eletricamente neutro, dito neutro, quando a mesma quantidade de prótons for igual à mesma quantidade de elétrons. E se for diferente, professor? Se for diferente, o átomo ele é chamado de íons. São eles que são os transportadores, os mensageiros de elétrons. Então, o próton eu não consigo perder. Professor, eu consigo perder prótons? O átomo consegue perder prótons com facilidade? Não, a resposta seria não. Certo? Elementos radioativos têm uma facilidade de perder esses prótons do núcleo. Eles vão se esvaindo do núcleo. E à medida que ele vai saindo, você tem uma uma bexiga cheia de petequinhas e você fura, digamos, né? E ela não explode. E ela vai vazando essas petequinhas, que são os prótons. À medida que ela vai saindo ela já vira outro.
2, outro. Então, ela vai esvaziando o núcleo dela e se transformando em outras substâncias, entendeu? Então, isso é um fenômeno chamado de radioatividade. Não é um fenômeno que acontece o tempo todo, embora nós estamos o tempo todo cercados de radioatividade. Seria bom, é bom frisar isso, certo, Mi? Nós estamos o tempo todo sobre a radioatividade. Nós comemos comida radioatividade, bebemos radioatividade num copo d'água, ali tem um monte de átomos, mas só que isso não vai fazer mal, certo? O que vai fazer mal é o quantitativo de radioatividade que você será exposto. Isso aí é um assunto que mais lá na frente nós vamos tocar, certo? Então, eletricamente neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons de elétrons, certo? Massa, como é que eu encontro a massa do átomo? Isso aí é bem simples. A massa, você vai pegar prótons, né, Z ou P, e somar mais nêutrons. Eu falei para vocês que o nêutrons tem a mesma massa de prótons. E o elétron, por que o elétron não entra aí, professor? O elétron seria mais ou menos assim. Você pega um caminhão com 20 toneladas, você, peraí. Faltou 20 gramas aqui. Faltou 20 quilos. Então, o que vai acontecer? Não vai surtir efeito, né, cara? Não vai. 20 toneladas para 20 gramas não tem surtindo efeito. Então, o elétron, ele não tem como você somar, porque ele é praticamente, não digo que ele seja, porque na física quântica praticamente nada é desprezível. Você não pode, porque se você está tratando com coisas bem pequenininhas, nada é desprezível, né? Mas neste caso aí, a gente para que não vai surtir muito efeito, então a gente desconsidera a massa do elétron, certo? Até que o núcleo realmente é a parte mais densa. Então é aí que a gente vai encontrar a massa desse átomo, certo? Então sempre somam prótons com nêutrons, elétrons não entram nessa continha, certo, turminha? Olha aí, né? 4 prótons, 5 nêutrons, número de massa, 9. Né? Um átomo neutro tem 15 elétrons, 15 nêutrons, 16 nêutrons. Isso o núcleo de massa é. Se ele tem 15 elétrons e 16 nêutrons, e ele é neutro, então se ele tem 15 elétrons, ele tem 15 prótons. Né? Então você não é. Ó, eu não sei quantos prótons tem aqui. Ah, professor, é neutro. Se ele tem 15 elétrons, então neutro não é igual a próton? Sim. Então se ele tem 15 elétrons, 15 nêutrons, 15 prótons. E aí, somando 16 com 15, né? Nós temos aí o quantitativo de 31, de massa atômica. O átomo é a menor partícula que identifica o elemento químico. Ele possui duas partes a saber. Uma delas, o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra a região externa, eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituindo o átomo. Em relação a essas características, indica a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas eletricidades opostos, sim. Né? Alguns alunos menos descuidados, né? Vou dar uma dica para vocês. Meia verdade é uma mentira toda. Certo? Quando você conta uma meia verdade, metade daquela afirmativa que você está falando é verdade, a outra parte você alterou, mentiu, ali é uma mentira toda. Para ser verdade, tem que ser toda verdade. Vê como a mentira ela é meio nojenta, né? Se for só a metade de mentira, ela já é mentira. Agora, a verdade não, ela precisa ser totalmente verdade. Certo? Se tiver um meio do caminho dessa afirmação que você está falando aí for mentira, quebrou toda. Né? Entre partículas atômicas, o elétron tem maior massa? Não, ele tem a menor massa. E ocupa o maior volume? Não. Né? Entre as partículas atômicas, o prótons e o nêutron têm maior massa e ocupam o maior volume? Entre as partículas atômicas, o prótons e o nêutron têm mais massa, mas ocupa um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Ó, interessante. Então, qual seria a alternativa que corresponde à resposta correta? Opa. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas sinais opostos? Certo? Sim. Certo? Então, a letra A. Vamos ver aí para outra. O desenvolvimento científico da tecnologia possibilitou a identificação do átomo dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese dos átomos dos elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Né? Isso aí é um assunto que nós vamos estudar em tabela periódica. Existem elementos que são encontrados na natureza e existem elementos que não existem na natureza. Como assim? De onde é que eles vieram? De outro planeta? Não. Os elementos que não encontrados na natureza são chamados de elementos artificiais. O homem, né, queria dar uma de criador, sem ser, né, e pegou alguns
átomos começaram a chocar entre eles e formou elementos que não existem na natureza naturalmente. Então, ele disse que eram elementos artificiais, só para satisfazer o ego. Dizer, eu sou igual a Deus, eu consigo criar átomos. Mas, embora esses átomos não tenham nem microsegundos de vida, né? E, na verdade, você criar algo é uma coisa muito complexa, né? Você tem que partir do nada. E aí, nada é muito complicado você, né? Você pegar uma coisa, juntar com outra e disser que é uma coisa totalmente nova, e você não criou nada, você transformou. Certo? E indica a alternativa abaixo que identifica o átomo de um determinado elemento químico que diferencia de todos. Né? O que diferencia o átomo de todos os outros, por exemplo, o hidrogênio? Como diferenciar o hidrogênio de todos os outros cento e poucos elementos da tabela periódica? Massa? Não. Número de elétrons? Também não. Número atômico? Exato. E número de nêutrons? Não. Né? Um sistema é formado por partículas que apresentam composição de 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. A elas foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas assinadas apresentarem a seguinte composição. 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. O átomo constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons, respectivamente, número atômico, Z, massa, iguais. Então, ele quer primeiro o número atômico, número de prótons, 17. O número de massa, soma, 17 com 18 nêutrons. Né? Elétrons não entra porque tem uma massa desprezível. Né? Assim o considero. Né? Embora nada se pode desprezar na mecânica quântica. Porque mesmo que a gente trabalha com números extremamente baixos mesmo. Vamos ver aqui a notação de acordo com a União Internacional de Química Pura Aplicada, a IUPAC, né? Ele representa a seguinte forma. Em cima, a massa do átomo, ou seja, prótons mais nêutrons, a massa atômica, e embaixo o Z, ou quantitativo de prótons, carga positiva, certo? Às vezes você vê ao contrário, certo? Também você vê. Em alguns livros modernos você vê, por exemplo, o número atômico em cima 6 e o número de baixo de massa 12, certo? Então, ficar atento aí a esta notação, certo? Aqui, carbono, massa atômica 12, número de prótons 6. Cloro, massa atômica 35, ou seja, somou 17 mais um valor, deu 35. E o ferro, 26, né? Número de prótons, 26. Massa atômica, 56. Então, foi 26 mais 30, deu 56. Correto? Embaixo, número de prótons, ou número atômico, ou Z, e em cima, número de massa. Que massa quem é? Prótons mais nêutrons. Semelhanças atômicas. Observe esses dois elementos aqui, cálcio e argônio. O que eu tenho de semelhante nesses dois cidadãos aí, turminha? 40, isso, 40. Então, 40 é quem? 40 é o número de massa atômica. Embora ele seja totalmente diferente. Cálcio está composto nos ossos, em algumas frutas, vegetais, né? Fundamental aí para a movimentação dos músculos, né? Cardíaco, né? Então, tudo isso está representado pelo elemento químico cálcio. Ele é muito importante para nós. Certo? E já o argônio é um gás nobre que nós vamos ver lá na tabela periódica, que não tem nada a ver com algo que a gente precisa no nosso corpo. Certo? Embora eles tenham o quê? Mesmo número de massa. Então, esses dois átomos aqui, eles possuem o mesmo número de massa, embora o número atômico seja diferente, o que o torna diferente entre si, certo? Como eu falei para vocês, próton é a figurinha. Se eu tenho 1, é uma figurinha. Se eu tenho 15, é uma figurinha totalmente diferente. Se eu tenho 13, totalmente diferente. Então, cada um tem o seu número, que é o chamado número atômico, ou número de prótons. Então, esses átomos, na química, nós chamamos de isóbaros. Isóbaros é quando tenho dois ou mais átomos que possuem a mesma massa atômica, certo? Então, por acaso, né, não obrigatório, eles encontraram, pela soma dos seus prótons com seus nêutrons, eles encontraram o mesmo valor de massa. Então, eles são chamados de isóbaros, certo? Olha aqui outro modelo, gente, O que iguala esses dois cidadãos aí, esses três cidadãos? Professor, o número de prótons, exatamente. Né? Então, são elementos químicos diferentes? Não. São elementos químicos iguais. Mas, peraí, professor, o número de massa deles são tudo diferente.
Sim, eu costumo dar esse exemplo para sempre quando eu dou aula para os alunos, que os átomos, né, nesta característica, ou seja, eles têm a mesma quantidade de prótons, portanto, são as mesmas substâncias. Porém, o que difere entre eles é o número de massa, então, o que está variando é que esse aqui não tem nenhum nêutron, esse tem um, esse tem dois. Então, professor, então eles são diferentes. São, embora sejam o mesmo elemento químico. Então, como que eu poderia diferenciar os três entre si? Eu penso da seguinte forma. Vamos levar para uma realidade. São trigêmeos, três irmãos. Nasceram praticamente na mesma hora, no mesmo momento. Tem a mesma cara de um focinho do outro. Só que esse aqui tem um cabelo preto, esse aqui decidiu pintar de vermelho e esse aqui tentou, né, achou por bem pintar de azul. Então, eu tenho três irmãos. São idênticos, né? DNA praticamente idêntico, irmãos idênticos. Porém, o que muda é alguns detalhes. Certo? E esse detalhe, nesses átomos aqui, são os nêutrons. Esse aqui é o hidrogênio chamado de próton, é o que mais tem na natureza, 99,9% existe dele. Esse aqui tem uma quantitativa muito menor, 0,01. E esse aqui é o trítio. Lembra lá do filme Homem-Aranha, que o cara fazia uma explosão, liberava uma quantidade muito grande de energia, né? Que chamava de trício. Né? Aqui é o trítio. Então, esse aqui é muito raro. Certo? Você pega um copo d'água, tem pouquíssimos átomos que pode ser considerado detrítio, mas existe. Certo? 1 tonelada dá 1 grama. Mais ou menos aí esse cálculo aí. Posso estar errado aí, mas mais ou menos esse é uma quantidade absurda de água. Só um pouquinho eu vou ter a quantidade de detrítio. Certo? E esses dois cidadãos são radioativos, eles emitem partículas, né? Isso aqui, esse neutro aqui está de gaiato, então a tendência dele é expulsar. Esses dois aqui também está de gaiato. Para que dois nêutrons? Só tem um próton. Então a tendência dele é expulsar. Esse aqui não tem um próton e um elétron, gira ao redor, está estável, entenderam? Então aí neste caso, quando eu tenho o mesmo número atômico ou número de prótons, eles são chamados de isótopos, certo? São condições especiais. Na natureza nós temos vários isótopos. O cálcio tem vários isótopos. O hidrogênio tem vários isótopos. O carbono, existe vários isótopos, né? Carbono 12, carbono 13, carbono 14, que o pessoal utiliza para datar fóssil. Poxa, encontrei um fóssil aqui de um dinossauro no quintal da minha avó. O que eles vão fazer? Pegar essa alçada e jogar o carbono 14, que é radioativo. Então, conforme esses cálculos que eles fizerem, né, de acordo com a ciência, a matemática exata, eles vão estimar mais ou menos, ó, isso aqui mais ou menos tem um quantitativo de tantos milhões de anos, ou então tantos milhares de anos, beleza? Então, na natureza, praticamente todos os elementos eles possuem um pouco dos seus isótopos, certo? E hidrogênio leve, chamado de próton, monotério, né? Hidrogênio pesado, deutério, certo? Aí quando tem algumas empresas que trabalham com caldeira, né? Então esse elemento aqui ele atrapalha um pouquinho e acaba arrebentando as caldeiras, né? Então é necessário ter uma água livre de deutério. E o trítio também, certo? E aí, né, ele possui isso, ó. Né? Existem outros isótopos, por exemplo, o cloro, mesmo número de atômico, né? De prótons, porém a massas diferente, ó. Íon. O que acontece com o íon, turminha? O íon, né, vocês viram que o átomo ele estável, ele apresenta a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, o íon, na verdade, é quando ele ganha elétrons ou perde elétrons, certo? Só tenho duas opções. Perde elétron, ganha elétron. Então, neste caso aí, próton, professor, próton só num fenômeno extremamente específico chamado de radioatividade, certo? Então vou trabalhar só com elétrons? Exatamente, só elétrons. Então o átomo ou ganha elétrons ou perde elétrons. E aí ele é chamado de íons. Por exemplo, quando você faz uma caminhada e você fica cansado com os músculos, você toma o quê? Não vou dizer a marca, né, para não fazer propaganda, você toma um isotônico. Então, qual é a função do isotônico? Ele vai repor esses íons que você perdeu, esses átomos que perdem ou ganham elétrons, no seu corpo. Então, ele vai repor essa estrutura elétrica do teu organismo. E aí você não vai sentir tanta dor muscular, entendeu? Tanta fadiga. Então, essa fadiga é relacionada a você suar, você transpirar e você perder esses elétrons, né? Esses elétrons juntamente com os íons, certo? Cálcio, potássio, sódio. E aí você tem que repor esses íons no seu organismo.
né? Se você for repor átomos, aí não vai dar certo, vai dar o efeito contrário. Entendeu? Então, são íons que você tem que repor. Essa é a questão. O íon, na verdade, é o mensageiro. Esse elétron vai para esse outro átomo, né? Então esse aqui ganha desse outro átomo. Né? É essa que a natureza acontece. As reações químicas acontecem entre troca de elétrons entre átomos. Correto? Ó. Berílio 2+, né? Ele é um íon. Por quê? Porque ele perdeu alguma coisa aqui. Ó. Ele tem 8 de massa atômica, ou seja, 4 prótons, 4 nêutrons. Aqui é o número atômico, 4. Só que ele está dizendo aqui que ele tem a carga 2+. Aí pensa comigo, se ele tem a carga 2+, ele perdeu quem? Aí você diz, professor, ele perdeu, ele ganhou 2 elétrons. Não, mas o elétron ele tem carga negativa. Então, qual é a carga que está sobressaindo aí? Positiva. Então, significa que saiu quem? Elétrons. Certo? Você tem uma sala com 20, eu sempre faço essa analogia para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Você tem uma sala com, vou botar 10 alunos. 5 meninas, 5 meninos. Saiu 3 meninas. Então, qual foi sobressaiu agora quem? Sobressaiu os meninos, que agora eu tenho 2 meninas e 5 meninos. Agora, se eu fizer o contrário, saíram 4 meninos. Agora vai ter mais meninas. Vai ter 5 meninas e 1 menino. Então, é mais ou menos isso que acontece com um átomo. Né? Qual é a carga que vai se sobrepor, que vai predominar? Então, se ele tem 4 prótons, né? Se ele é neutro, 4 menos 4, 0. Então, se está sobressaindo a carga positiva, que é porque saiu elétrons. Certo? Se não tivesse 4 prótons, 4 elétrons, e aí, neste caso, não sobressairia ninguém, e o átomo estaria neutro. Então, aí ele perdeu 2 elétrons. Então, na verdade, ele tem 4 prótons, 4 nêutrons para dar 8. Né? E elétrons, ele tinha 4, né? Como perdeu 2, vai ficar 2 elétrons. E aí ele é chamado de íon cátion. Então, o átomo que perde elétrons é chamado de cátion. O átomo que ganha elétrons é chamado de ânion. Certo? Tem essa nomenclatura aí, certo? Você quer dizer que quando ele perde, ele fica positivo, quando ele ganha, ele fica negativo? Exato. Porque ele está perdendo, ele está ganhando quem? Elétrons. Qual é a natureza do elétron? Negativa. Certo? Não confundir positivo e negativo com os números na matemática. Positivo é carga próton, negativo é a carga elétron. Então, se ele tem muito elétrons, qual é a carga que está predominando? Elétrons. Então, é que? Negativo. Beleza? Olha aí, ó. Oxigênio. Número de prótons, 8. Número de massa, 16. Então, foi 8 mais 8. Né? 2 menos. Opa, qual é a carga que está sobressaindo? Professor, é a negativa. Então, significa que tem mais quem? Negativo. Então, na verdade, antes dele ganhar ou perder, ele era o quê? Neutro. Então, ele tinha 8 prótons e 8 elétrons. Então, como ele sobressaiu mais 2 elétrons, ó, então ele vai ficar quanto? 10 elétrons. Entendeu? Às vezes dá um pouquinho de trava na cabeça, porque quando você diz mais, aí você já diz assim, então é positivo, é próton. Não, ele tinha 8 elétrons. Como ele ganhou 2, eu vou suprimir esse termo mais. Quando ele ganhou 2 elétrons, então ele vai ficar com 10. Então, está sobressaindo qual carga nesse caso? Quem tem mais? Tem elétrons. Quanto de elétrons? 2. Porque antes tinha 8 prótons e 8 elétrons. Ganhou 2, ficou 8 prótons, 10 elétrons. Então, tem 2 menos sobressaindo nesse íon, entendeu? 2 elétrons em sua maioria, né? Tinha 8, então a carga dele era 0. Como ele ganhou 2 elétrons, então ficou 8, 10 elétrons. 8 prótons, 10 elétrons. Né? E aí sobressai em relação a prótons e elétrons, 2. Então ele é negativo. Certo? Íon é a espécie química que tem o número de prótons diferente do número de elétrons. Olha só aí. Considere as seguintes espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela a seguir. Não? Prótons, 38, 56, 35, nêutrons e elétrons. Com relação às espécies químicas monoatômicas apresentadas assim, pode-se afirmar que 1 e 2 não são isótopos. Né? Então, vamos ver. 1 e 2. Eles não são isótopos, ou seja, não tem a mesma quantidade de prótons. Ele tem. Errado. 2 eletromicamente neutro. Vamos verificar aqui o átomo 2 aqui na tabelinha. 2, ele tem 38 prótons, 39 nêutrons e 36 elétrons. Ele não é neutro. Ele
ele tem 38 prótons. Para ele ser neutro, ele tem que ter 38 elétrons. Como ele tem 36, então isso é um íon de carga positiva, 2 mais, certo? Ou mais, desculpe, mais 2. A gente não fala 2 mais, que aí confunde um pouquinho. Não, 2 mais mesmo, 2 mais. 3 é um ânion, bora ver aí. Um ânion, para ser um ânion, ele tem que ter elétrons em excesso, ou seja, uma quantidade de elétrons maior que a de prótons. Vamos ver o 3. Ele tem 56 número de prótons, 56 número de nêutrons. Pô, bateu tudinho. Difícil, hein? Então ele é neutro, porque ele tem a mesma. É neutro basicamente por quê? Porque ele tem 56 prótons e 56 elétrons. Pronto, morreu. 5 é um cátion, vamos ver aí, ó. Tem 35 de prótons, 36 de elétrons. É um cátion. Ele seria neutro se ele tivesse 35, 35. Então ele tem um elétron, né? Ele ganhou um elétron, não vou dizer o valor de mais para não confundir. Então ele tem, para ele, no estado neutro ele tinha 35, 35. Então ele tem 35, 36. Então ele tem um elétron, né? Sobressaindo. Então ele é um menos, né? Ele na verdade ele não é um cátion, ele é um ânion. 3 e 4 são o mesmo elemento? 3 e 4. Ó, 3 e 4 são, porque tem a mesma quantidade de prótons, né? Ó, falso, 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 né? Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Então, na verdade, a letra E é o único que está correto, certo? Vamos ver, 1 e 2 não são isótopos, 2 eletricamente neutro, ó, não. 3 é um ânion, né? 3 é na verdade, 3 é um átomo neutro. Desculpa, pessoal, ele é um átomo neutro. Ele nem ganhou nem perdeu. Ó, 56 prótons, 56 elétrons. 5 não é um cátion, é um ânion, que a gente viu agora. Né? E 3 e 4 são os mesmos elementos. Eles são o quê? Isótopos. Se ele tivesse o mesmo número de massa, certo? Seriam isóbaros. Opa, vamos ver aqui. Um elemento químico magnésio do atômico 12, né? Um micronutriente industrial para a realização da fotossíntese sob a forma de um Mg+. Pode-se afirmar que o número de prótons, o número de elétrons no íon Mg são... Esse aqui nós teríamos que ter a tabela periódica, né? O número atômico dele é 12. Então, se ele é 12, então ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Então, se ele é 2 mais, então ele sobressai a carga de prótons. Então, ele perdeu 2 elétrons. Né? Então, se ele tem 12 prótons e tinha 12 elétrons, então, perdendo 2, ele vai ficar 10. Ó. Então, a equação química, gente, basicamente é uma representação gráfica de outros fenômenos que acontecem na natureza de transformação. Você sabe que a química é uma ciência que trabalha com a transformação. Ó, água, H2O, hidrogênio, mais oxigênio. Então, para formar água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio, né, com 1 átomo de oxigênio. Vai ser para me formar 2 moléculas de água, eu tenho 4 moléculas de... na verdade, não, 4 moléculas não, 4 átomos que formam 2 moléculas de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, né, que formam-se uma molécula de oxigênio. Né? Olha aí, uma química pode ser descrita por meio de diversos tipos de representação. Considerando que a equação química, a reação química, átomos não podem ser criados nem destruídos ou divididos. Observe a reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio produz gases amônia a seguir. Certo? O hidrogênio ele se choca com o hidrogênio formando amônia. Né? Então, representar a equação, né, é N2, né, mais quantos átomos de hidrogênio foram necessários? 6, né? 3 moléculas. Né? Formando quantas moléculas de amônia? NH3, 2. Ó, uma aqui, outra aqui. Ó, substância simples, só apresenta um tipo de elemento químico. Simples também, e aqui é composta. Composta de quem? Nitrogênio e hidrogênio. O esquema Hebraeus representa o conjunto de substâncias. Ó. É correto que esse sistema contém 6 átomos no total? 7 átomos no total? Ó. Tem aqui 3 substâncias diferentes. Eu tenho uma, tenho 2, tenho 3. Os átomos de 3 elementos químicos diferentes. Ó, eu tenho esse átomo aqui azulzinho, tenho esse marronzinho e tenho esse rosa. 2 substâncias puras e compostas. Ó. Substância pura, pura. E uma composta. Certo? 2 substâncias puras simples, ó, pura, pura. E aí, qual seria a resposta correta? Incorreta, na verdade, gente.
duas substâncias puras compostas, esta e esta. Né? Na verdade, seria duas substâncias puras, né, e uma substância composta. Né? O esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma reação química. As esferas indicam os átomos de hidrogênio em vez de átomos de cloro. Então, vamos escrever a questão dos reagentes produto. Quem eram os reagentes? São esses cidadãos tudinho aqui, ó. 1, 2, 3. Moléculas de quem? Do verde, que é cloro. Né? E essa rosa aqui, né, seria o hidrogênio. Ó. 3 moléculas de hidrogênio, mais 3 moléculas de cloro. Né? Hidrogênio é rosa, né? Aqui, eu estou vendo rosa, né? Então, ele está dizendo que é cinza, tudo bem. Então, vamos aqui, ó. 3 aqui hidrogênio, mais 3 moléculas de cloro gasoso, ó, dois átomos de cloro juntando, formando 6 moléculas de HCl, que é o cloro com hidrogênio. É uma substância que não é nem cloro nem hidrogênio, mas ela contém cloro e contém hidrogênio. Então, gás cloro é uma coisa, gás hidrogênio é outra. Juntando esses dois, eu formo quem? HCl, que posteriormente pode se transformar no ácido clorídrico. Né? Mas ele é isso quando ele está adicionado à água. Né? Mas enquanto isso ele está assim, ele não é. Né? É o cloreto de hidrogênio. Analise a tabela, a seguinte tabela, ó. Espécie genérica X, Y, Z, dados. São os átomos, né? Tipos de átomo. Número de nêutrons, 20, 17, 78 e 18. Prótons, 17, ó. Um isótopo, 2 isótopos aqui, ó. Outros totalmente diferentes. Número de elétrons, 17, 18, 78, 18. Ó. Quem são nêutrons? W é neutro, tem a mesma quantidade de prótons que elétrons. X também, né, 2. Esse aqui, diferentes, não são neutros. Né? Então, seria a resposta X e W. Né? Átomos do elemento químico índio, com o número atômico igual a 49 e o número de massa igual a 115, possui, né? Ó, se ele tem número de prótons 49 e massa 115, basta você subtrair o valor da massa menos o prótons. E aí você vai achar quem? O valor de nêutrons. Ó, massa não é P mais N ou Z mais N? Então, se você tem 115 aqui e tem 49, basta passar isso aqui para o sinal trocado. E aí a subtração vai dar 66. Ó, um átomo de cloro. Né? Número de prótons 17, número de massa 37, tem número igual de nêutrons que o átomo cálcio. Né? Aí o número de massa X do átomo de cálcio é igual. Então, na verdade, é um joguinho. Ele diz que esse cloro tem a mesma quantidade de nêutrons que o cálcio. Né? E o número de massa X do cálcio é igual a... Então, se ele tem... Vamos ver aqui, ó. Cloro, ele tem quantos nêutrons? Subtrai. 37 menos de 17. Dá 20. Não é isso? Achei o número de nêutrons do cloro. Opa, mas o do cálcio é igual. Então, vai ficar bem aqui 20 também. Como é que eu faço para achar a massa do cloro? 20 prótons mais 20 nêutrons. Pronto. 40. Observa a tabela abaixo. Número elemento químico Z, X e Y. Ó, número atômico 13 e D, número de prótons A, 16, número de elétrons B, 16, número de nêutrons C e 17, número de massa 27E. Os valores de A, B, C, D e E são, respectivamente... Olha aqui. Ó. Eu tenho Z, 13, né? Número atômico. Número de prótons, também 13, certo? Número de elétrons, se ele for neutro, né? Ele também vai ter 13. E número de nêutrons, ó, 13, só que eu sei que a massa dele é 27, então eu vou subtrair 13 menos 27. Né? Quanto? Isso. Aqui, vamos aqui. Número atômico, D. Número de prótons, 16. Número atômico, quem é quem? Prótons. Prótons, Z, número atômico, número de cargas, são a mesma coisa, prótons. Número de elétrons, 17, 16. Então, ó, é um átomo neutro. Número de nêutrons, 17. E o número de massa? Ah, professor, eu somo 17 com nêutrons mais prótons.
né? Então, qual seria a alternativa correta, turminha? Olha aí. Olha aí. Então, resposta B. Ou pergunta grande, hein? O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes sabidas. Uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta de partículas dos contínuos dos átomos. Em relação a essa característica, indica a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos? Meia verdade, totalmente mentira, né? Não possuem a mesma massa, né? O próton é quase, dou uma arredondada aí gigante, né? Quase 2.000 vezes mais pesado do que o elétron. Entre partículas atômicas, o elétron tem maior massa? Não, menor massa. Entre partículas atômicas, o próton e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume, né? Prótons e nêutrons, né? Mas vamos verificar se a questão do volume do átomo, né? Você sabe que ele fica na parte central, né? Mas embora a massa maior predomine lá. Né? Entre as partículas atômicas, prótons e nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total. Opa! Entre partículas atômicas, os elétrons são os maiores de massa, os menores de massa. Então, a letra D, ó. Entre as partículas atômicas, prótons e nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Né? O Rutherford, núcleo bem pequenininho, né? Mas era ali que estava construída a massa do átomo. Vamos agora, para a gente poder encerrar, gente, falar um pouquinho sobre a questão de alotropia. Nós já sabemos que existem átomos isótopos, que possuem a mesma massa, né? Ou o mesmo número de prótons. Tem os átomos chamados de isóbaros, que eles possuem a mesma massa, ou seja, quando tu soma prótons e nêutrons de um átomo, dá um valor. Aí tu pega outro átomo, prótons e nêutrons de outro átomo, e soma, dá o mesmo valor, então eles são chamados de isóbaros. E quando eles possuem a mesma quantidade de elétrons, eles são chamados de isoeletrônicos. Certo? Então, os átomos também têm uma característica interessante, que é um fenômeno chamado de alotropia, né? Que eu tenho um átomo que se junta duas ou mais vezes e aí formam outras substâncias totalmente diferentes, embora seja o mesmo elemento químico, certo? Então, a alotropia é isso, é quando eu tenho um tipo de átomo que ele se combina com ele mesmo, formando substâncias totalmente diferentes de si. Ah, professor, carbono, por exemplo, grafite, né? Carvão, é diferente do diamante? Mas eles não são feitos de substâncias totalmente diferentes? Não, ó. Eles são feitos com a mesma substância. Quem? Carbono. A diferença está na estrutura de como uma é e como o outro é. É como se você construísse uma casa e uma igreja. São duas formas totalmente diferentes. Certo? Duas estruturas totalmente diferentes. Uma foi feita para as pessoas orarem, outra foi para uma residir. Embora as duas foram feitas do mesmo tijolo. Então, a alotropia basicamente é isso. E com esses mesmos tijolos, digamos, e essas mesmas partículas, eu posso construir uma outra coisa, uma oficina mecânica, por exemplo. Entendeu? Então, a alotropia basicamente é isso. Tem o oxigênio, ele tem dois átomos de oxigênio, gás oxigênio. E tem o gás ozônio, prejudicial demais. Às vezes ele fica retido na nossa atmosfera e aí causa complicações, sinusite. Se você respirar esse ozônio, você vai queimar seu pulmão, você vai acabar até morrendo. E esse aqui é fundamental. Se para cortar esse oxigênio menos de 2 minutos, 3 minutos, você morre. Né? Então, aí, duas substâncias totalmente diferentes. Um protege a gente da camada de ozônio, né? Que alguns dizem que é chamada de região de ozônio, mas ela protege contra os raios UVA e UVB. Né? E o outro é fundamental para a respiração. Embora os dois sejam constituídos de quem? De oxigênio. Beleza? Isso é chamado de alotropia. Olha aí. Ó, o grafite que a gente escreve e o diamante. Os dois são formados pelo mesmo elemento químico, não tem diferença. Certo? É carbono. Embora as estruturas delas sejam totalmente diferentes. Certo? Ó, e aí do carbono eu tenho outras substâncias, né? O fulereno, né? Tem várias substâncias que eu posso formar a partir do próprio carbono. Né? Montando outras estruturas, eu consigo fazer várias outras estruturas. A alotropia é extremamente importante. Aí ela vai ter outras características e outras propriedades diferentes dado o carbono inicialmente. Olha aí, nós temos o enxofre rômbico e o monoclínico. Né?
ambas são constituídas por enxofre, embora as estruturas são totalmente diferentes, né? Fósforo branco e fósforo vermelho, né? Uma estrutura de um jeito, outra de outra. Características e propriedades totalmente diferentes, né? Estudo relacionado ao grafeno conceberam o físico André Gay e Konstantin Nozelov o Prêmio Nobel da Física 2010. Esse material consiste em uma estrutura hexagonal de átomo de carbono, sendo 200 vezes que o átomo estrutural. Não é o átomo de grafeno, ozônio, grafite, fluoreno, diamante, né? O ozônio é feito de quem? Oxigênio. Ele pode até ter ganho o Nobel, mas o grafeno agora tem um rival sério. A nova estrela é o fosforeno, uma folha unidimensional que tem estrutura semelhante ao grafeno, né? A única diferença é que é formado por átomos de fósforo e de carbono. O crucial, contudo, é que o fosforeno é um semicondutor da natureza que coloca um material capaz de substituir o silício de forma direta. O fosforeno é quem? Fósforo vermelho. Beleza? Sobre as variedades alotrópicas, é incorreto afirmar, né? São substâncias simples formadas por o mesmo elemento químico, certo? Propriedade física diferente, certo? Pode ser formada com qualquer um dos diferentes isótopos, né? Guarda. Substâncias compostas podem ser alotrópicas, desde que tenham a mesma constituição, o mesmo elemento químico, como o caso do monóxido de carbono e o monóxido de dióxido de carbono? Não. Né? Aí eu tenho quantidade diferente. Sua existência pode ocorrer devido a variações de conectividade entre átomos, ou seja, diferente dos agentes estruturais, como o caso do enxofre rômico clínico, ou no átomo que contém a substância, que é o caso do oxigênio e do ozônio. Ó. Esta estaria incorreta. Né? Aqui eu tenho uma substância totalmente diferente e outra totalmente diferente. Ó. Aqui eu tenho CO e CO2. Aí tem duas substâncias o quê? Compostas. Não podem ser alotrópicas. Para ter alotropias, são necessárias substâncias simples. Certo? Guardem bem isso aí. Certo? E aí eu vou deixar para a próxima aula para a gente começar a trabalhar sobre estruturas, né? Distribuição eletrônica, para a gente poder encerrar, fazer mais exercícios. E aí depois nós vamos partir para quem? Para a tabela periódica, já que já tem um conhecimento bem grande sobre átomos em si, galera. Então, até a próxima aí.